Salve, salve, minha rapaz e minha galerinha bonita. Mais um Cultura Podcast chegando aí, né? Essa aqui não é minha convidada ainda não, viu? Essa bonequinha aqui do lado. Calma, calma, que ela já tá aí. Galera, é muito gratificante, mais um Cultura Podcast. É bom estar aqui novamente. Hoje com uma convidada completamente diferente, né? Um gênero completamente diferente. A gente saiu do rap e a gente veio pro dancehall, né? Uma música que também está tomando de conta do Brasil, né? E é uma música boa, dançante. Gosto muito. Também tem batidas de rap, tem batidas de outros estilos musicais no meio, que ela mesma vai explicar. Bom, mais uma senhorita na cena, mais uma senhorita na casa, mulheres no topo. Eu gosto demais, véio, quando eu vejo as mulheres no topo, principalmente no topo da música, porque é isso mesmo, lugar de mulher onde ela quiser, não importa, tá ligado? Então, sem mais delongas, eu apresento para vocês agora MC Ive. Salve, Salve! salve! Tudo bem, Negrito? Boa noite. Boa noite, Ive. Tudo ótimo, né? Agora na sua presença, amiga, tudo melhorou. Vamos que vamos. Estava ansiosa por esse momento. Oi, Ivi, uma perguntinha que eu sempre gosto de começar com ela, né, velho? Que essa perguntinha é praxe. Aí a gente faz igual o Jô Soares, né? Não pode faltar. É que sempre a gente começa sobre o nome, né, do artista, né? Miss Eve, como surgiu? Olha, eu falo essa frase durante muitos anos e eu vou falar. O meu nome de batismo é Ive. Então, o meu nome já é Ive. E no começo, quando eu comecei a cantar dancehall, com a família Sete Velas, todos eles tinham um nome composto. E eu me apresentava como Ive. Só que como o Ive é muito pequenininho, a galera ficava me chamando de Ive Sete Velas. E aí os caras falavam, pô, você tem que fazer um nome composto, né? Porque tinha Jimmy Love, Arcanjo Raz e tudo mais. E aí eu queria usar o meu nome, né? Que já é um nome que é artístico, que as pessoas acham que já é um nome artístico. E aí eu coloquei Miss só para me referir, porque como eu era a única mulher que cantava no meio de todos aqueles homens, só para me referir como a senhorita Eve. Então, por isso que ficou Miss Eve. Já nasceu com o nome artístico, né? De peso. Isso, Já, isso. mamãe abençoou nisso. É, isso que é o maravilhoso, né? Maravilhoso demais essa parte. Sim. E nasceu também numa localidade que, gente do céu, cara, Capão Redondo, velho. Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Sou nascida, criada e moradora até hoje dessa região aí, tão famosa no nosso Brasil. Oi, Vi, Por vários motivos, né? perguntinha, velho. Capão Redondo, a gente liga muito com Mano Brown, Racionais MC. Velho, pra você, artista do mundo da música, ajuda muito? Tem algum peso ser uma compositora, ser uma musicista nascida, vivida, criada no mesmo lugar que hoje o cara é ícone, né, do rap, fez muita coisa e faz, né, muita coisa pela cena musical? Olha, eu acho que com certeza Racionais MCs fez com que o nome do Capão Redondo fosse lembrado de uma forma positiva, né? Porque por muitos anos aqui, Capão Redondo foi considerado um dos bairros mais perigosos de São Paulo, né? Então, o Racionais, ele retrata que realmente é um bairro de periferia, que tem sim essa violência, né, diária, essa desigualdade. Porém, também eu acho que o Racionais conseguiu mostrar que é um lugar de pessoas do bem, de pessoas trabalhadoras, de pessoas sonhadoras, pessoas religiosas, né? Então eu acho que o Racionais ele trouxe esse peso de trazer a realidade, que não é só uma realidade de violência, né? Desse bairro, assim. E é isso, é um bairro muito conhecido, aonde eu vou, que eu falo do Capão Redondo, tem esse respeito, porque a gente teve esse grande grupo de rap nacional para cantar a realidade de pessoas daqui, né? Desse bairro especificamente.
Então traz esse peso, assim, traz esse respeito e traz a nossa verdade, assim. Show de bola. No caso, quebrando o preconceito, né? Aquela quebra de Com certeza. preconceito que a gente sabe sempre tem. E eu acredito que no Brasil ainda vai demorar um pouco disso acabar, né? É complicado. Agora, Ives, sua entrada, velho, na música, eu vejo que quando você foi morar aí fora aí, quando você voltou, já voltou decidida. Me fala como foi isso. Desde quando você tem vontade de ser, desde quando você começou a cantar e como foi aquele pá, tipo, não, eu quero é isso agora e vou-me embora. Aquele up, né? Bom, na verdade, eu sou de uma família onde a minha mãe é professora, né? E quando eu era criança, minha mãe também exercia a profissão de cantora. Então, ela era professora durante o dia e cantava num grupo de samba à noite. E o meu pai também sempre esteve envolvido com. Ele era o empresário do grupo, depois ele trabalhou com estrutura para evento. Então, eu sou de uma família já artística, né? Eu cresci nesse meio, eu falo que eu fui a verdadeira criança de camarim, porque várias vezes meus pais estavam trabalhando e eu e a minha irmã não tinha com quem ficar e a gente tinha que ir nos eventos. Então, eu falo que eu fui a criança que dormi bastante em camarim. E aí, o meu artístico tinha ensaio dentro da minha casa. Então, essa veia artística, ela já vem de família, desde muito criança. E aí, eu comecei, na verdade, a primeira vez que eu subi num palco para cantar profissionalmente foi aos 12 anos de idade, quando eu fazia backing vocal com a minha mãe. Minha mãe saiu do grupo de samba, começou a fazer backing vocal numa banda de forró. E aí surgiu uma vaga, né, de backing vocal. Eu já era uma criança que gostava de ficar no meio dos ensaios, que já tinha ritmo, que a galera do cavaquinho vinha, vem cá, canta essa música aqui com o tio. Eu ali, 9, 10 anos, assim. E aí, aos 12 anos, eu comecei a cantar ao lado da minha mãe, fazer backing vocal nessa banda. E aí, isso daí durou, acredito que mais ou menos um ano e meio na minha vida. E aí é isso, eu falo que quando você gosta ou quando você já nasce com essa veia artística, a música vira tipo um vício, né? E desde essa idade, então, eu não desci mais do palco. Fiz várias outras coisas, fui ser dançarina de lamba aeróbica, o famoso axé music que a gente fala aqui, né? Em São Paulo, que aí na Bahia é o pagodão baiano, né? Mas aqui quando teve aquela febre do El Chan e tal, então eu fui dançarina, eu quis ser DJ de hip hop, porque é óbvio que eu, como nascida aqui no Capão Redondo, eu sou de 85, então, tipo, na minha adolescência o rap tava estourado aqui. Então, eu fui DJ de hip hop, e aí, então, eu fui morar na Alemanha. Eu tenho uma irmã que mora lá, fui morar na Alemanha, e lá eu conheci o dancehall. Fui indo nas festas lá, que eu ia nas festas dos americanos, e no final da festa tocava reggaeton e dancehall. E aí me apaixonei por aquela parada, fui começar a entender, porque lá já estava estourado, assim, o dancehall em si. Aqui no Brasil nunca tinha escutado, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já conheci o Junior Dredd, né, que fazia parte da família Sete Velas, e aí ele falou, pô, se você está gostando desse tipo de som, eu vou te apresentar uma galera. E aí me apresentou a família Sete Velas. E aí eu falei, nossa, essa galera aqui que eu tenho que andar. Comecei a Que colar no estúdio dos caras, entender ali qual que era o processo de composição, de estudo. Até quando eu fiz a minha primeira música, mostrei para o Jimmy Love, e ele falou, você já gravou alguma vez na sua vida? Falou, nem sabia que você era cantora. Aí eu fui falar, né? Ah, já tenho, já fui dançarina, já tô aí, mas eu fiz uma música. E aí a gente gravou minha primeira música e aí não parei mais. Mas acredito que é isso. Eu falo que são 20 anos de dancehall, mas se a gente for puxar mesmo desde quando eu subi no palco e sou artista, é desde os 12 anos de idade mesmo. como diz aqui, uma cota, viu? Uma cota. Uma cota nessa resposta, uma cara nessa resposta do Mike. E é muito É, maravilhoso, tá ligado? Isso quando a gente vê, tipo assim, a musicalidade no Brasil, que eu acho massa nela, é que ela vem de berço, pô. Se você é. vê, A 99%, maioria, né? isso, 99% dos artistas que 99% dos artistas que hoje trabalham com música e que chegaram a viver de música, quando a gente pergunta, vieram de berço. Os pais ali, se não cantasse tipo em shows, em barzinho,
cantava dentro de casa, sempre fazia evento de karaokê, sempre estava mostrando disco ao filho. Então, isso é muito importante, tá ligado? Então, esse sangue cultural que a gente tem é top demais pro lado da música. Só precisamos mais incentivo. Como o Xamã falava direto para o governador baixar o valor da passagem, eu digo direto, governadores, olhe mais para as artes, olhe mais para a música no termo geral, para todos, entendeu? Não selecione, para todos. Vamos fazer cultura de todos e não cultura de alguns, tá ligado? Sim. Então, A arte, Ive, eu acho que a gente teve muito essa resposta do que é a arte, de como a arte é importante, né, na vida da gente, no período da pandemia, né? Onde, quando tudo fechou, quando todo mundo ficou trancado dentro de casa, qual era a diversão das pessoas? Era a arte, era assistir filme, era assistir lives, né? Tipo assim, então a arte ela consegue salvar a gente de vários abismos, né? E com aí, realmente, certeza. se a gente for pensar naquela época de pandemia, foi, mano, a gente que fez a alegria da galera, a sobrevivência ali, né? Seja a pessoa lendo um livro, assistindo filme, assistindo lives, assistindo show, podcast, entrevista, né? Foi a distração, foi a salvação da gente naquele momento. E, infelizmente, no Brasil não se valoriza tanto a cultura igual deveria, né? Rapaz, o que seria da gente sem vocês, Ive? Vou falar assim, o que seria da gente sem vocês, que não pararam, que não deixaram de lançar música, que não deixaram de escrever, entendeu? Que se viraram nos 30 para fazer aquela live do Fique em Casa, entendeu? Uhum. Foi o que salvou a gente, pô. Quando eu falo a gente, galera, eu falo a gente que não é músico, entendeu? Que é apreciador da arte. Então, vocês animaram as nossas casas, pô. Vocês Sim, com deixaram, certeza. deixaram a gente passar por esse momento mais leve, um momento pesado, mas a gente passou leve, não passou com tanto problema na cabeça, não, peraí, vou escutar uma música aqui. Quando eu escutar aquela música, é É, aquela música para cima, aquela música alegre, então vamos embora que tudo vai melhorar e daqui a pouco estamos aí novamente na atividade. Então é isso que eu falo. O lado ruim da pandemia é que ela dizimou muitas pessoas, né? A gente perdeu entes queridos. nossa, Mas muito. nem tudo que é de ruim, às vezes é para melhorar, né? Às vezes quando fala aquelas velhas novelas da Rede Globo, então quando a gente toma uma topada, diz que uma topada leva a gente para frente. Então, assim, Assim, uma parte boa que a gente tem que ver também um lado bom é que mostrou muito a importância da arte, entendeu? cem por sim, cento mostrou a importância da arte, porque se a pandemia a gente não tivesse arte, a gente tava todo mundo lascado, bicho, vamos ser sinceros. sim. Foi uma salvação mesmo, de fato. Entendeu? Ó, o Petro já botou aqui. Música e educação. E Com duas certeza. coisas que andam junto, né, Petro? Mãe professora, então. É. E deveria estar em sala de aula, né, Ivi? Deveria Ah, estar em sala de aula isso, né? Era para ser com uma certeza, matéria arte, né? com certeza. Era para ser muito mais explorado, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente é muito criativo, né? Como é artístico o Brasil. Você vai para lugares, você vê na rua artistas de rua, artistas do metrô, o cara que está tocando ali no barzinho, a gente que está fazendo show na balada. O Brasil é muito artístico, né? Deveria realmente ser mais valorizado, de fato. Seria melhor para todo mundo. Verdade. Sem sombra de dúvida. Ô, Ivi, agora eu fiquei sabendo aí. Não, mas antes da gente entrar nessa parte aí do seu EP, É. quantos discos, amiga? Se... Disco, olha, não é difícil, exatamente por a gente ter essa vida tão difícil, é tão difícil ser artista aqui. Eu tenho todos esses anos de carreira aí, 20 anos de carreira, mas eu lancei apenas um disco, que foi uma mixtape, e agora eu lanço o meu primeiro álbum de fato. Então, assim, foram 20 anos de carreira para conseguir lançar o primeiro álbum de fato, né? Isso só condiz com o que a gente estava dizendo de como é difícil a gente ser artista independente, né? Quando a gente se propõe a fazer uma coisa bonita, conceitual.
Não é mole, não. Então, eu considero esse o meu primeiro álbum, porque é um álbum pensado de fato. E o primeiro eu intitulei como uma mixtape, né? A mixtape é o som do Raga. Então, temos dois álbuns na praça, vamos dizer. Esse é o segundo. Mas nesse tempo que eu fiquei sem lançar disco, eu fiz muitas participações. Participei de muitos projetos, não deixei de lançar música. Mas o disco ele foi guardado para esse momento de agora mesmo. Não, agora, antes da gente entrar nesse novo, velho, 20 anos de carreira, uma mixtape. Agora sim, se vocês forem escutar, galera, é a mixtape, tá ligado? Porque é muito diversificada. Como foi, Ives, a produção desse primeiro e como foi trabalhar ele todos esses anos? Olha, o meu primeiro disco, a minha mixtape, né, que é o Ao Som do Raga, eu fiz ele todo em ritmos jamaicanos. Então, era o momento que eu estava me lançando no mercado, né, eu precisava ter um trabalho sólido, e eu fiz músicas e gravei. Já esse segundo, como, né, demorou tanto tempo para mim conseguir ter o mínimo de estrutura, estúdio, conseguir pagar produtor, foi um processo que ao longo dos anos eu fui escrevendo letras, sabe? Letras que eu gostava, alguns versos e tudo mais. Então foi esse processo de 14 anos aí de escrita, de estudo, de novas experiências que eu pude viver aqui também fora de São Paulo, indo tocar. A Bahia também foi um berço para mim muito grande de inspiração para poder fazer esse novo álbum, né? Igual a gente estava conversando ali em off, é onde já faz uns 6 anos que eu vou direto para a Bahia, vou todos os anos para a Bahia, e eu acho a Bahia um lugar com uma musicalidade assim incrível, um lugar diferente, onde as pessoas têm um axé, muita gente preta junto. Então, foi esse processo de 14 anos de escrita, de estúdio, de vivências, experiências, até eu conseguir chegar a esse conceito de falar assim, olha, eu gosto de dancehall, eu já fiz o meu nome no dancehall, né? Já estou fazendo isso há muitos anos, mas eu sou mais do que isso, né? Eu não nasci ouvindo dancehall. Eu já passei, igual eu falei, eu fui DJ de hip hop, eu cantei forró, eu vim de uma casa onde minha mãe era cantora de samba, então eu tinha muitas nuances. E aí eu entendi que eu precisava colocar isso para fora também. E aí eu falei, vai ser no próximo disco. No próximo disco eu vou soltar todas as os ritmos que influenciam, toda a musicalidade que tem dentro de mim para além do dancehall, sabe? Por isso que a gente veio nessa diversidade toda aí nesse álbum, para explorar mesmo todas. E eu não explorei tudo não, viu? Ainda tem muita coisa que eu gosto, mas eu vou guardar para o próximo. Não, e o pior é que, se for falar de vivência musical, né, filha, a senhora tem um legado enorme, né? Entendeu? Sim. Agora, me conta uma coisinha, velho. Porque assim, pô, nasceu ali ligado com rap, porque querendo ou não, nasceu ligado com rap, nasceu ligado com samba, né? Por que o desse Hall? Por que o Raga, velho? Foi que lhe chamou a atenção esse estilo musical? Ó, hoje em dia eu percebo que o dancehall me chamou a atenção quando eu era criança. Tem o famoso disco do Fugees, né? Aquele disco que tem do Fugees, aquele clássico. E eu lembro que a música que eu mais gostava daquele disco, eu tinha uns 11 anos, era um dancehall. É óbvio que naquela época eu não entendia que era isso, né? E o que aconteceu? Eu, por mais que eu nasci no Capão Redondo, eu tentei ser do rap, né? É óbvio que eu ia passar pelo rap. E foi tentando ser DJ. Só que o que que acontece? Naquela época, o rap aqui em São Paulo, as mulheres que estavam fazendo rap naquele momento, para elas se imporem dentro desse movimento que é tão machista, elas meio que se caracterizavam de homens, né? Tanto na vestimenta, no jeito de falar, no jeito de cantar. E eu, poxa, tinha uma vivência que era uma vivência do forró, uma vivência do axé music, né? Então, eu sempre tive esse lado feminino de me expressar nas roupas e tudo mais, na dança. E eu fui muito discriminada quando eu quis ser do rap, pelas próprias mulheres.
Porque elas falavam, não, mas se você vestir essa blusinha aí, você não pode ser o rap. Tem que ser de camiseta, tem que ser calça larga. Aí eu cansei do rap. Falei, não, mas que galera chata. Quero ser livre, eu quero ser eu. Não quero me fantasiar para ser né, para ser aceita em algum movimento. Eu quero ser eu. Eu quero ir lá cantar rap com a minha, com o meu cropped, com a minha barriga de fora, com o meu shortinho. Pô, essa sou eu. E aí eu fui pro reggae, porque no reggae eu achava que as pessoas eram mais livres, né? Era um movimento mais livre. Só que o reggae, como eu sempre gostei muito de dançar, o reggae ali que eu conhecia, que era o reggae roots, ali o Bob Marley, Peter Tosh, Luke Dub, me faltava essa parada de poder dançar, esse esse salsa, esse molho, essa africanidade que tem, né, dentro da gente. E aí quando eu conheci o dancehall, aí uniu tudo. Aí fez tudo sentido. Porque tinha aquela filosofia, tinha aquele lance do vocal ragamuffin que eu gostava, que eu já ouvia lá quando era criança e gostava, junto com uma parada que eu podia dançar. Então aí eu me encontrei e falei, poxa, aqui eu posso ser eu. Aqui eu posso cantar, fazer flow, aqui eu posso dançar, aqui eu posso me expressar, aqui eu posso ser eu. Então, o dancehall é uma paixão mesmo na minha vida. Eu acho que, por mais que eu goste de muitas coisas, tem momentos na vida que eu escuto mais, que eu escuto menos, mas eu acho que eu vou morrer ouvindo dancehall, assim. De fato, é uma coisa que é a paixão eterna da minha vida, é o dancehall, é algo que mexe comigo mesmo, assim, que eu me identifico muito. Então foi por essa paixão. Tentei, tentei, mas eu realmente achei aonde eu me encaixava, assim. Aqui eu posso ser eu. Na questão do reggae, quando você fala eu, acredito que um cara que ainda jogou um pouquinho de dub, de raga, foi o Damian Marley, né? Tem um CD dele aí que Sim, ele ainda joga umas sim. coisinhas assim. E olha, curiosamente, quando eu ia no Reggae Roots, que tinham festivais aqui em São Paulo, muitas bandas nacionais assim na época, a gente comprava um ingresso e ganhava podia escolher um disco, né? Que fazia uma parceria com o Johnny B. Good. E eu, curiosamente, um dia olhando os discos, escolhendo, eu peguei justamente o primeiro disco do Damian Marley. Eu nem sabia o que era, mas escolhe aí, você tem três opções. Eu falei, eu quero esse aqui. E aí era o primeiro disco do Damian Marley, muito bom, inclusive. Eu não vou lembrar de nome, porque eu sou péssima de nome, mas é o primeiro disco dele, assim, é muito bom e já traz muita veia de ragamuffin, sim, bastante, assim. Eu acho que dos Ele, Marleys ele é onde ele ele é o foi o que mais diferenciado. é o que mais explora essa vertente. É ele, Foi, fato. eu, eu costumo dizer que ele foi um dos filhos do Bob, que ele foi diferenciado, né? Se você pega um disco dele, esses primeiros discos você vai ver que ele botou muito raga, botou muito dub, tem muito aquilo, muita exploração. Você não vê aquele reggae normal, meu irmão, Sim, tem muito dance, muito essas paradas de DJ mesmo, é um reggae topado, gosto muito, muito entendeu? bom, também Então, gosto. é legal isso, sim, porque é que nem você fala, gente, a música ela já é boa, e quando ela é música dançante, é que nem. Vão aí, vão escutar a música de Ive, você vai entender o que é que eu falo, o Raga. Dançante, assim, principalmente com festival, é top demais, tá ligado? Sim. E falando em festival, né? Falando em festival, a Ive também vai fazer o seu show de lançamento. Que daqui a pouco a gente conversa sobre isso, ela vai explicar tudinho. E vocês aí da cidade dela, galera, não percam, não percam. Se vocês perder, vocês, não sei não, viu? Mas se alguém quiser patrocinar uma passagem para eu ir assistir aí, eu vou com todo gosto. Ai, seria ótimo, viu? Seria muito bem-vindo. Obrigado, Ivi. Ô, Ivi, agora falando da produção desse EP, filha, desse seu novo EP, né? Mais um na casa, agora serão dois. Que assim, eu acredito que é que nem eu falei para cena, né? Esqueci. Carla Seno, a, a outra que estava aqui com a gente, cada nomezão diferente que a gente buga. Então, assim, o legal dessa produção toda, e às vezes não é demora, né? A gente não chama de demora, a gente chama de produção. É que Sim, você acaba lançando um disco raiz, né? Um disco que ele vai ultrapassar temporal, né? Um disco que vai muito longe, vamos supor, que vira um Cazuza, um Legião Urbana, então
o legal dessa produção que você tem na produção é que vocês têm esse foco de lançar esse tipo de disco. Não aquele disco que vou escutar uma vez, daqui a pouco tem que ter outro para substituir. Uhum, sim. Eu acho que eu sou da geração ainda que a gente não faz as músicas instantâneas, né? Tipo, é isso. Se eu for contar que comecei a ouvir o Bob Marley, ele já tinha morrido, tá ligado? Que as pessoas conhecem Bob Marley e ele já morreu há muito tempo, né? Tipo, só citar um, né, dos grandes mestres aqui, né? Já que a gente vai falar de reggae. Então, eu acho que realmente a música é uma parada que ela não morre, né, cara? É aquela parada que, pô, a gente escuta até hoje pessoas que já se foram, mas deixaram a música, né? A música ela eterniza, né, o artista. Então, eu entendi que quando eu fiz o Ao Som do Raga, que é um disco que eu lancei em 2010 e até hoje ele toca assim nos bailes e nas festas, e eu entendi que é isso, que eu me vou e a minha música ela vai continuar aqui, né, meu, perpetuando. Então eu pensei, falei, gente, então a gente tem que ter essa responsabilidade, entender o que você vai colocar, né? O que a sua arte, daqui 10, é o que eu sempre falo para os meus amigos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai se orgulhar disso que você fez? Ou vai ser uma fase ou uma coisa momentânea? Porque você vai morrer e a sua música não vai morrer, sabe? Você vai ficar aí. Então pense com responsabilidade em fazer arte, porque a arte ela consegue salvar vidas, né? A arte ela marca momentos assim, da nossa vida, traz lembranças. E você escuta tal música, você lembra de um ente seu que gostava dessa música que já se foi, né? Então a música ela tem um poder muito grande na nossa vida, assim, de todas as formas, desde de te tirar do fundo do poço até te ajudar num momento de alegria, num casamento, numa música ali para você ninar seu filho, sabe? Então, a arte em si é uma coisa muito valiosa, tem um poder muito grande na vida das pessoas. E a gente tem que ter responsabilidade, porque é isso, a gente vai morrer e a nossa arte vai continuar, né? E que ela continue de uma forma que seja que some para o mundo, sabe? Que ajude as pessoas em vários momentos, alegrias, tristeza, velório, casamento, né? Então as pessoas precisam ter essa responsabilidade em fazer arte. Então esse processo, né, igual a gente falou, não é demora, eu também não encaro como demora. As coisas precisam acontecer do jeito que foi. Foi um momento para mim poder estudar, para mim poder ter esse entendimento da arte, para mim poder ter esse entendimento de quem eu sou, estudar sobre a minha ancestralidade, pensar sobre a minha música que vai ficar, é um legado que eu vou deixar, né? E pensar de uma forma responsável. Então, nesse disco, eu consegui ter esse tempo para conseguir trazer tudo isso mesmo que eu queria, para ser uma parada que eu mergulhasse, de deixar uma obra mesmo, sabe, para as pessoas para eternizar o meu nome aqui. Quem foi? Ah, vou morrer. Ah, minha avó foi a Misível, já morta há muitos anos, mas está aqui a parada dela. Foi isso aqui que ela fez. Isso que eu escuto hoje me toca, faz eu lembrar de alguém. Então, esse período foi para poder pensar na arte mesmo como uma ferramenta importante na vida das pessoas, sabe? Muito, muito, muito maravilhoso, velho. É isso, velho. É isso que a gente fala de música, pô, música raiz, cara. Sim, É você deixar sim. aquela música que toque a alma, né? Toca, que arrepia, né? Que te leva para para a atmosfera, assim. A arte ela consegue fazer isso, desde que ela seja bem feita, feita de verdade, feita com coração, né? A gente consegue. Eu estava aqui com a minha DJ, a gente estava escutando umas músicas. Caramba, essa música chega a me arrepiar. É isso, sabe? É despertar isso, assim. Ela consegue fazer isso. Tem esse poder, né? Eu acredito que hoje eu falo até direto, né, com meus amigos, falo até com minha esposa, cara, hoje é muito besterol, a gente às vezes pensa que século XXI a gente ia ver carro voador, a gente assistia aquele desenho de os Jackson, né, os Jackson lá voando, pá. A gente achava que século XXI ia ser uma coisa moderna. Não, hoje você vê a galera destruindo a arte, destruindo a música, destruindo, em vez de melhorar, velho, vai O se famoso tá andando para acabando. trás, né? Parece que tá andando para trás. Não é, cara. Então, assim, então é muito gratificante quando a gente acha artista que nem você, com essa visão de tipo, não, cara, eu vou fazer aqui, mas aí, peraí, hein? Não, também não é que nem a galera quer, não vou lançar amanhã, não, porque
eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer algo raiz, algo que fique, entendeu? Sim. Então, quando eu citei essa questão de não é demora, a gente quer lembrar que às vezes as pessoas mais chegadas, mais perto, tira como demora. Ei, cadê? E aí, cadê o CD? Cadê o Com coisa? certeza. Ixi, tá Ixi, demorando, né? muito, muito. Nossa, esse álbum aí, todo mundo me cobrava muito. E eu sempre esperando o momento, porque eu falava, meu, eu não vou lançar um álbum de qualquer jeito, sabe? Não vou. Eu respeito a minha arte. Se eu tiver que esperar para mim conseguir ter a minha estrutura, para mim ter conseguir ter a minha pesquisa, o meu estudo, a gente vai no tempo, sem acelerar. A galera me cobrava muito. É isso que você está falando. E aí, cadê o disco novo? Não vai lançar disco? Eu falava, não vou, não vou, não vou. Quando que vai lançar? Uma hora acontece. E agora aconteceu. Não, e às vezes eu gosto de lembrar porque assim, para os críticos de plantão, né? Eu acho que é os críticos de plantão, não tem nenhum apoiador para fazer um Pix. Mas tem É, aquele, não sei. mas tem aqueles críticos de plantão que às vezes, poxa, meu irmão, 20 anos de carreira, só um só. Cadê os outros? Cadê não sei o que? Aí você fala, cara, às vezes o cara, pra que você cair na besteira de lançar todo ano um disco, todo ano um EP, todo ano um EP? Quando você vai ver que chegou lá na frente, 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, a galera só lembra de um ou dois. E você lançou 50. É isso. É a famosa música instantânea, né? É isso que eu vejo. Então é melhor você a pessoa ir trabalhando assim na manhã, bota um, tem o conteúdo, as participações, depois lança outro e aí fica raiz. Porque eu acredito que a música, quanto à arte, a gente tem que tratar dela como uma planta. Por que uma planta? Eu vou plantar aqui para durar gerações, entendeu? Ela vai durar gerações. Por mais que alguém venha e corte, ela vai resistir e nascer de novo. É tipo aquelas árvores da Amazonas, tá ligado? Ela, antes Sim, da galera já cortar ela, ela já jogou já como é que se diz? A sementinha dela ao redor, então ela tá nascendo sempre. Então você não consegue matar ela nunca. Então uma arte bem feita, ninguém nunca vai conseguir derrubar e nunca vai ser esquecida. é O verdade. Gilberto mandou aqui, o Gilberto do Amaral, mandou essa mina é uma fera. Verdade, Ah, que Gilberto. massa. Salve, E ele já, Gilberto. aí o Perto já quer falar do show, já quer falar do turnê. Calma, Perto, a gente ainda tá no EP, velho. Ai, meu Deus. Olha, eu espero que tenha. Eu estou mexendo todos os meus pauzinhos para conseguir levar esse show para a maior parte do Brasil, né? Mas não depende só de mim, né? Tem que ter os contratantes. Se eu já estava chata com o meu filhinho, o meu disco, né? Que eu falo que é um filho, né? Que a gente coloca no mundo. Imagina com o meu show, né? Então, assim, vai ter que ter uma estrutura para a gente poder fazer esse show bem feito. Mas é óbvio que Salvador sempre está nos meus planos, gente. Desde sempre. Salvador eu digo, mas assim, Bahia, eu amo a Bahia inteira, tá, gente? É que Salvador é o lugar aonde eu bato meu cartão, mas olha, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Paulo Afonso, me chama aí, hein, Negrito? Ó, Não eu tô de conheço olho. ainda. Olha, eu tô de olho, sabe por quê, senhor Pertz? Eu vou contar uma coisa aqui, que a gente é baiana, a gente é da Bahia, e eu fico irritado com isso, que o senhor Jerônimo Nogueira, a senhora Margarete Menezes, tomara que esse vídeo chegue lá neles. A Bahia não começa em Salvador e não acaba nela não, viu? Não, Porque não, a tudo é Bahia é lá, cara. gigante. A Bahia é enorme, gente. Não, Ives, É isso. tudo é lá, tudo é É. para lá. Salvador, Salvador, Salvador. Quando a gente fala Bahia, pô, Salvador, Bahia, calma, gente. Eu sei que Salvador é uma cidade histórica, é uma cidade linda, mas assim, tem outras Bahias, tá ligado? Tem outras Não, Bahias, tem outras cidades na Bahia. A gente tem Nova Glória, a gente tem Paulo Afonso, a gente tem Santa é muita Brígida, coisa, a gente gente. tem Bahia é muito Gramado, grande. tá ligado? Então, assim, cada cidade dessa que você passar com Saves, você vai ver uma coisa diferente. Tipo,
Em Jeremoabo, sim. amiga, se eu levar em Jeremoabo, você vai ver uma serra maravilhosa, uma vista esplêndida que você não vai ver. Santa Brígida, a mesma coisa, tem uma serra maravilhosa lá. Se eu lhe trazer aqui na minha cidade, você vai ver a nossa caixa d'água, né, a nossa barragem, que é aqui a cidade da energia, foi feita a hidrelétrica aqui, tá ligado? Mas também posso levar você no pezinho ali do Rio São Francisco, conhecer nossa ponte metálica, Uhum. e você vai amar nessa cidade, cara, Com entendeu? certeza, não tenho Aí, dúvida. perto botou aqui, ó. Bahia é bem cultural pelo que já vi dela. Nunca tive a honra de ir aí, mas vai acontecer. Cara, Pet, se você vai gostar de Salvador, porque Salvador tem os pontos históricos, imagine você vindo para Paulo Afonso. Paulo Afonso é sossego, Ive. Olha, a Paulo- única coisa que tem de ruim na Bahia é que quando você vai para Bahia, você não quer voltar mais de lá. Essa é a única coisa ruim, entendeu? É você ter que voltar da Bahia, sabe? É a única coisa que eu sempre falo, meu Deus, sempre me pergunta aqui, o povo fica na Bahia, eu falo assim, gente, o que que eu estou fazendo em São Paulo? E o povo, quando eu vou aí para Bahia, o povo fala, por que você não vem logo morar para cá? Eu falo, gente, não é assim, gente. Mas olha, várias vezes eu tenho vontade de meter meu louquinho, pegar minha mala e me jogar, viu? Mas vai Ficar acontecer. Eu tô igual o Peterson. O Peterson tá querendo ir para Bahia. E o meu plano é de morar na Bahia. Uma hora vai acontecer. Você vai ver. Você vai ver, Negrito. Pode demorar, hein? Mas eu vou morar na Bahia ainda. e a gente vai a gente ia se ver, viu? A gente ia se ver, porque esses dias mesmo eu estava em Salvador. Estava em Salvador, eu, Aí, minha ó. esposa, meu filho. Eu estava lá, Aí. então tá mais pertinho da gente, né, Ive? Mais pertinho que São Paulo, Pronto. né? Com Agora, certeza. falando em Bahia, pô, falando em Bahia, a gente não pode deixar de falar também, porque você é uma das donas, né, velho? Fala dessa sua produtora aqui em Salvador, cara, um pouquinho pra gente. É, então, eu falo que realmente minha segunda casa, ou talvez a primeira, e só foi um erro eu ter nascido aqui em São Paulo, não, mentira. Mas minha segunda casa é Bahia, e eu fui tanto para Bahia que a gente, agora eu tenho uma produtora aí de eventos e de empreendedorismo que chama Time Punani. É uma produtora que eu tenho junto com a minha sócia, Cista Kátia, que é uma menina que é grafiteira, comunicadora, MC, digital influencer, e a gente montou esse time Punani com protagonismo nas mulheres e na comunidade LGBTQIPN+, né? Então, a gente montou esse time para a gente conseguir dar mais visibilidade e protagonismo para nós mulheres e para o pessoal da comunidade LGBTQIPN+, porque a gente tem espaços ainda meio bem reduzidos, né? Vamos dizer assim. Então a gente entendeu que a gente tinha que juntou essas forças das mulheres ali. Tudo se deu por causa de uma festa. Eu estava em Salvador fazendo turnê e aí acabou que o meu único show em Salvador, eu estava na Bahia, né, fazendo uma tour, mas o meu único show em Salvador caiu. Aí as meninas falaram, mas como você vai vir para Bahia e não vai fazer um show em Salvador? Aí uniu um monte de mulher para fazer a festa para me tocar, e essa festa foi um sucesso. E a gente entendeu que precisava de um espaço daquela forma, que fosse um espaço acolhedor, um espaço do nosso protagonismo, um espaço onde a gente se sinta segura, né, de poder nos expressar da forma que a gente quer, seja dançando, seja nas roupas. E aí a gente já está fazendo esse trabalho aí com o time Punani há 6 anos. A gente não faz só em Salvador, a gente já fez turnê aqui em São Paulo. Inclusive, elas estão chegando aqui em São Paulo agora em julho. Eu falo que eu passo o meu verão na Bahia e elas vêm passar o inverno delas aqui em São Paulo. Elas dizem que a troca não é muito justa, né? Mas eu falo é o que eu posso oferecer. E aí a gente vai passar pelo Rio de Janeiro, a gente já teve no Rio de Janeiro também, trazendo essa festa aí com esse protagonismo feminino, esse espaço onde a gente realmente valoriza a arte feminina e da comunidade LGBTQIPN+, né? Oi, Ives, repeta aí, por favor. O quê? Repeta aí, por favor, o nome que eu estou buscando aqui no Instagram. Como é que é? Time Punani. Time Time Punani.
Unânime. P-U-N-A-N-N-Y. Time Unani. É isso? Unânime. Unânime com M, ó, vou colocar para você aqui ó, no nosso chat. Vamos ver se vai. Coloca, que eu quero colocar aqui também, pô, pra galera buscar Olha aí, ó. time Unani, né? Isso. Muito Muito bem, importante, tá procurem ligado aí? saber. A gente faz bastante ações, formação com oficinas, assim, Você sabe? É vê um que projeto muito bacana, sabe? Que a gente. Isso, esse mês, esse mesmo. E aguarde São Paulo que teremos turnê aqui em breve. É esse mesmo, Negrito. eu já segui aqui, rapaziada, vão lá, segue vocês Boa. também. Entendeu? Assim, eu sempre questiono isso, tá ligado? Porque na verdade eu nunca gostei de levantar bandeira de nada. Eu acho que a revolução, ela é uma, não vou nem falar o nome aqui, porque se a gente for olhar sempre para o lado da revolução, a corda sempre arrebentou com o mais fraco e sempre pessoas morreram, tá ligado? Eu não gosto dessa parte, porque, tipo assim, tanto no LGBT como na questão dos negros, tudo isso a gente vê que a gente, quando se levanta a bandeira, existe muitas percas e muitas mortes. E o que eu gosto Uhum. de levantar mesmo é o respeito, cara. A gente tem que parar de criar moda nessas paradas e dar respeito. Porque o que eu fico meio com raiva aí? Porque assim, chegou um certo ponto, ou chega um certo ponto, que ficam aquela moda em cima do LGBT, QIPN+, né? PN+, né? QI+. Sim, Fica aquela agora moda. a sigla ela tá até maior agora. Eu vou até me pedir desculpa que eu não estou acompanhando, que o negócio tá grande Mas mesmo, você né? entendeu? Mas é sobre isso. Mas você Sim. entendeu que, tipo, virou uma. Tipo, em vez de se tornar uma coisa fixa e de respeito, já começou a virar modinha que você já mexeu na sigla, você já É, inventou aquelas coisas, aí você quer botar mais cores, você quer fazer. Gente, a gente tem que parar disso, cara. A gente tem que parar de pegar um movimento e tornar um movimento modinha e ver que é uma coisa séria, cara. não, Entendeu? com certeza, com Entendeu? Então, certeza. assim, às vezes eu fico chateado, Ivo. Não é questão de tipo, ah, velho, apoio essas coisas. Eu digo, não, galera, o que me chateia é porque vocês pegam a muitas pessoas, não as pessoas que lutam de verdade, porque a gente sabe as pessoas que lutam e sabe as pessoas que entram só, ixi, peraí, deixa É ela me isso. aparecer, tá ligado? Que se eu for pra lá, eu vou ser bem vista, eu vou estar ali, é hora de aparecer. Então, assim, a gente tem que parar, velho, de pegar essas coisas sérias e tornar ela modinha, porque não ajuda. Pelo contrário, só piora. Porque se a gente for ver, quantas pessoas não morreram, quantas pessoas não morrem, entendeu? Até Uhum. hoje, sinceramente, vocês não têm espaço, não tem Não, mercado não. de trabalho. E quando ganha mercado de trabalho, é porque tem um acordo do governo por trás que a galera não sabe, que o governo falou, ô, coloca aí 3 pessoas para trabalhar aí, que a gente te dá um descontinho aqui na tua folha de imposto, entendeu? Uhum. E isso, galera, acontece para todas as classes. É o LGBT, é as pessoas PCD, é as pessoas com autismo, é todas as classes não se tem um respeito que tem as pessoas por trás manipulando e o governo achando bonito e falando, vai, coloca aí que eu te dou um descontinho numa folha. Tu pagava 1 milhão, agora tu vai pagar só meio, mas eu quero 5 pessoas desse tipo trabalhando. Eu quero 5 pessoas desse estilo, 5 pessoas daquele outro estilo. A cota, né? A verdadeira cota, né? Não, mas que cota pra gente, tá ligado, Ives? Cota pra gente. É o nome bonito que eles dizem pra gente. Mas como será o acordo por trás Ah, deles? sim, sim. É, que quem é priorizado não, quem de verdade como é que fala? Como seria a palavra? Se preocupa É, se com preocupa ou se gratifica de fato com isso, né? entender. É, essa é a questão, sim, Então, eu sim, digo direto, galera, a gente tem que começar a enxergar com outros olhos, tá ligado? Você tem que começar a enxergar a maldade que tem por trás de um movimento quando ele fica muito bonitinho. sim, sim. Cuidado com isso. Você vê, já teve coisa no Congresso, sei lá o que foi lá,
que já vê a mudança de logo, já vê a mudança disso, já mudou não sei o quê, já cresceu mais uma coisa. Galera, cuidado que com essa mudança que nem você falou, com essa mudança, quem é que está se glorificando? Uhum. Tá Sim, ligado? sim. Aí já vem edital, esse edital é pro LGBT. Não, cara. Tu tá fazendo isso porque tu tá ganhando alguma coisa por trás ou tu tá fazendo isso Uhum. porque tu quer fazer? Você entendeu? Sim. Então, vamos prestar atenção. Tipo, vamos, é que nem sua correria, junto com as meninas do time Punano. Vocês fazem isso porque vocês querem respeito, tá ligado? Vocês não Respeito querem. e espaço, né? E é isso, a gente pensou assim, se a gente não tem um espaço, se a gente acha que a gente não tem um espaço do jeito que a Vamos criar gente o quer, nosso, nós vamos criar o nosso próprio espaço. Exatamente. entendeu? Foi Porque bem nesse intuito. Tipo, se a gente quer ser um espaço onde a gente quer ser respeitada, onde a gente quer ser assim, protagonista, né? Onde a gente quer se sentir segura, né? E a gente via que a gente não consegue esse espaço, o que faremos perante isso? Então, criaremos o nosso próprio espaço. Foi o que a gente isso, fez. isso eu dou parabéns, né, velho? Bato parabéns para vocês, entendeu? E ao mesmo tempo que eu parabenizo a correria de vocês, eu só deixo essa visão, tá ligado? De cuidado. Aí, galera, o arroba aí, vou deixar esse arroba aqui um pouquinho para vocês já seguirem também. Viu, Ivi? Eu já deixo também essa minha visão assim de tipo, cuidado, preste Uhum. atenção, até nas pessoas que chegam, tá ligado? Nesse negócio de, a gente quer apoiar, cuidado. Eu ainda não tive momento de debater isso com a galera daqui de Paulo Afonso, só que assim, não tive roda também, eu não procuro, porque se procurar a gente estamos aqui. Foi uma postagem que eu fiz esses dias que eu falo direto, cara, a gente não mudou, não mudei, continuo no mesmo lugar, com o mesmo sonho, com os mesmos planos, só com objetivo diferente, porque quando a gente cria família, tem aquela visão, a gente vai onde a nossa família cabe, né? Então, tem mais aquela correria de menino, de moleque sonhador, tem uma hora que a gente tem que botar o pé no chão, entendeu? Sim. Eu falo sempre bato na tecla da gente ter cuidado com, com a nossa revolução, com a nossa luta, porque tem muito lobo em pele de cordeiro, que em vez de ajudar só nos atrapalha, entendeu? Isso é geral, cara. Eu vejo que isso é geral, em qualquer serve para PCD, serve para pessoa que é LGBT. E o que eu digo direto, o que a pessoa tem que ter é respeito. E nessa parte eu quero até mandar um abraço pro meu amigo Lucas aqui, né? Eu gosto muito dele. Na UNEB era uma resenha, tá ligado? Que eu via ele aí gritava: E aí, fiado? Bora, cara! Ele, negrito, pai, não sei o quê. Aí ele até me cobra, tá ligado? Isso. Quando eu faço evento, ele fala: Pô, viado, você não manda as coisas pra mim. Eu digo: Ô, velho, tanta correria, velho. Oh, meu Então, assim, Deus. então, assim, eu gosto muito dele que a gente trata com aquele amor, velho, tá ligado? Aquele carinho todo. E eu digo Sim. direto, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter na vida é amor e respeito. Amar o próximo como a si mesmo, foi que Deus deixou isso na Bíblia, tá ligado? E ter respeito, entendeu? Com Não de, certeza. não de respeito, entendeu? Então, espaço vocês teriam mais se existisse o respeito verdadeiro e o amor. Sim. Muitas pessoas só pregam a boniteza. Então sigam lá, viu, galera? Aqui, cadê? Sigam lá. Eu já comecei a seguir também, vou acompanhar. Segue o time Punani, acompanha que daqui a pouco eu tô esperando minhas parceiras aqui, que a gente vai pro Rio de Janeiro e depois vem para São Paulo. Olha, ó, se Matar um liga. pouco da minha saudade da Bahia, trazer a Bahia para cá. E depois vim para Bahia, né, velho? Ah, Vim pra novembro eu tô Bahia. aí. Novembro eu tô aí com o time Punani. Show. Show. Eu vou puxar nos pauzinhos aqui para a gente ver o que a gente pode fazer de algum Me projeto. chame, me Pelo menos você, chame. velho. Pelo menos a gente traz pelo menos você aqui, chega, chama um Venha, brother pra gente venha. ver. Se o negócio pesa, a gente tenta desprezar menos. Alô, secretário, vê aí se pode apoiar, ó. Aí, ó. Aí. Então, Me chame não, viu? Não me chame não que eu né, vou. amiga, você já veio pro podcast, pode esperar que assim, eu digo a toda artista que passa por aqui, velho, vocês participam do podcast, vocês estão na nossa lista, viu? Ah, Melhor, que ótimo. melhor fica se a gente ganhar na Mega Sena, aí você vê a gente fazer um festival com todo mundo junto.
Olha que maravilha, hein? Peso. Em janeiro estive na Gamboa, o lugar é maravilhoso, E o Beto realmente, falou Gamboa. aqui. Aqui ele também falou, fazem isso porque tem a cabeça ocupada com coisas boas. Cabeça vazia pode as coisas. Uma das É, isso é, coisas. isso é verdade, Gilberto. A Sim. gente tem que ter sempre a cabeça ocupada e sempre pensar em coisas boas, tá ligado? Coisa ruim, amigo, já é ter que trabalhar, tá ligado? Mas É, tem que trabalhar para melhorar essas coisas ruins aí. só trabalhar já foi. Oi, falando do seu EP, amiga, quantas músicas vem nele? Esse EP, ele tem 8 músicas. Participações? Tenho. Tenho participação do Init, que é um MC brabo aqui, freestyleiro de São Paulo. E tenho participação das minhas parceiras dançarinas e agora também cantoras, Radia Luz e Jay Oliver. Essas são as participações nas músicas, mas de participação de galera dançando, de galera produzindo, aí tem a equipe aí de 30 pessoas, mais ou menos. Show de bola. Eu vi dois clipes seus que eu gostei demais. Peço desculpa de não ter trabalhado mais eles. Vou trabalhar, vou soltar no decorrer da semana. Que é Bom, Mulher, né? Mulher, que é. e E teve esse outro que a gente usou ele como chamada uma para o chamada, podcast. né? É o Sol, da E, música Sol. velho, começando pelo da mulher, eu gostei muito porque assim, o que eu percebi muito na sua música, que é o que eu falo direto, a importância da música ela não ser vazia, ser raiz, é que você, ao mesmo tempo que você tá lá com a música comercial, dançante, solta sempre uma pedrada no meio de uma coisa consciente, né? Sim. Como foi esse clipe aí da música Mulher, velho? Conta pra gente. Foi um pouquinho. Desde o do começo da minha carreira, né, eu sempre fui muito incentivada por mulheres, assim, eu acho que se eu resisti durante esses 20 anos, é que eu tive de alicerce muitas mulheres do meu lado, né? É óbvio que comecei cantando com homens e também tive incentivo de homens, tá, gente? Ninguém odeia os homens, não, mas é só para frisar que realmente a importância das mulheres na minha vida sempre foi um alicerce, até porque eu sempre tive essa preocupação de, de nos empoderar, de, da gente, né, de empoderar as meninas, de lutar pelo nosso espaço, pelo nosso protagonismo. Então, quando eu falo dessa importância das mulheres, é porque eu sou uma porta-voz delas, né? Então, o que elas pensam me importa muito, né? É algo que eu entendo, que eu falo, e aí, mulherada, é isso? Eu estou representando vocês? Tá certo isso? Vocês concordam com isso? E aí eu sempre tive esse apoio feminino muito grande. E para esse disco, né, e principalmente para essa canção Mulher, mas para o disco em si, eu trouxe muitas mulheres, assim, quase todos os videoclipes eu tô cercada de mulheres, assim, diferentes mulheres. Que foi o que, né, no conceito e na realidade da minha vida e da minha carreira, foi o que eu entendi, que eu sempre tive cercada dessas mulheres fortes e potentes do meu lado. Então, para esse vídeo Mulher, e a gente fez ele num campo de futebol do nosso parceiro, né, do Morfaia Club, aqui de São Paulo, Osasco. E eu quis trazer isso, eu quis trazer essa força, que a gente se unifique cada vez mais, porque é muito raso você falar, ah, eu respeito as mulheres, mas ser mulher numa sociedade, num país como o nosso, é algo que é difícil, velho. Nem Eu nem queria usar essa palavra, mas é algo que é difícil, é diferente, só uma mulher para entender o que é ser mulher nessa sociedade. Então, eu uni essas minhas parceiras, né, mais uma vez nesse vídeo, como na maioria do vídeo desse álbum. E aí eu quis sair do óbvio, né? Porque eu sou essa pessoa que eu gosto um pouco de sair fora da casinha, né? Minha mãe fala que eu sou do contra. Enquanto tá todo mundo indo pro lado, aí vem aquela pessoa que fala: Nossa, mas e ali? Por que que ninguém vai? Ah, porque o fulano veio para cá, veio todo mundo para esse lado. E eu sou a pessoa que eu falo, eu vou ver o que tem ali do outro lado, né? Eu não vou
Eu não sou o efeito manada. E aí eu quis trazer que a gente estava nessa música desse acolhimento feminino mesmo, que a gente começa a música que a menina tá para baixo, tá triste, não quer sair de casa, a gente fala, bora amiga, bora se divertir, e para sair do óbvio, que normalmente é que, não, que é passado, a mulher vai se divertir aonde? Elas vão para balada, elas vão para o salão de cabeleireiro, né? Elas vão no shopping, aí a gente falou, não, a gente vai jogar futebol. Isso Por que mesmo. não, né? Por que não? Por que não podemos jogar futebol? Quem disse que não, sabe? Por que que a gente não pode se divertir jogando uma bola, né? E o curioso desse dia é que a gente foi gravar esse vídeo, tava um frio, tava muito frio aqui em São Paulo esse dia, e a gente já tinha feito figurino, né? E era uma coisa que, pô, a gente estava se exercitando, tinha que suar, mas estava tão frio que por mais que a gente corresse, a gente não suava. E no final das contas, eu entendi que de fato esse negócio de às vezes você sair do óbvio, né? De a mulher tem que ir no salão de cabeleireiro. Quando a gente jogou a bola no campo para gravar, era tudo que a gente queria era jogar uma bola, pô. Porque nunca que a gente ia se encontrar num dia normal, né? Até a nossa cabeça mesmo social, machista, estrutural, para jogar uma bola. E a gente se divertiu horrores jogando bola, que a galera falava, chega de correr, a gente já gravou, e a gente continuava correndo, chutando bola, e com frio e feliz, né? Então é você também sair dessas caixas que colocam a gente de ser isso, de ter, não, não pode fazer, sabe jogar bola direito? Não sabe, mas dá para se divertir, dá para ser legal. E eu entendi que era tudo que a gente queria, era jogar uma bola junto. E aprende, né, cara? Você não sabe, você aprende, porque ninguém nasceu andando, né? Certeza. Ninguém nasceu Com andando. certeza a gente é super falta de prática, porque é isso, né? Quando você é criança e a criança vai jogar o futebol, se tem uma menina, os caras nem perguntam se a menina quer jogar bola, sabe? Ela automaticamente ela é excluída, porque não é coisa para menina, porque ela não sabe. Mas é isso, o que a gente não sabe, a gente aprende. Aprende com a prática, aprende com o estudo, né? É sobre isso. E é sobre a gente se desafiar também, se colocar nesses lugares. Não, por que que eu não vou jogar bola? Por que que eu não posso soltar pipa, tá ligado? Por que que é coisa de homem? Por que que é coisa de mulher? Por que que o cara não pode fazer uma coisa de mulher, né? Que a sociedade diz, gente, a gente é ser humano. A gente pode tudo. Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode fazer de tudo, pô. Não, e o pior que uma das coisas que mais mata a gente é esse rótulo, né, velho? A gente parece que já nasceu. A, a gente não nasceu rotulado, eles rotularam a gente, né? Porque já começa da galera ser preto e branco. Você vê que a criança ela não tem esse preconceito. Daqui a pouco, Uhum. mas isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Não, cara, não. O menino pode brincar de boneco com a menina? Pode. Quem sabe ele não quer ser o pai do boneco da menina? Quem nunca brincou? Que eu brincava Por com que minha que ele não prima de pode ser casinha. babá? Por que que não pode, né? São muitos Brincava, rótulos, até brincava de, é cor de homem, é cor de mulher, né? Tipo, poxa. eu brincava de casinha com minhas primas, tá ligado? Assim, não era pai, era tio, era alguma coisa, era o cuidador, era o mordomo que a gente via muito em filme de rico, né? Entendeu? Sim. A cor rosa, eu não vou mentir pra você que eu gosto, eu acho bonito. Eu tenho até a camisa da Fidodido, que quando eu fiz o lance da marca, né? Que eu peguei a marca para trabalhar com ela, só veio uma camisa rosa. Eu disse, essa aqui eu não vendo. Aí, Essa única é minha, cara. A rosinha, sim. sim, mano, é uma cor. Qual é o É, problema? Igual o verde cana, igual o azul marinho, é uma cor. exatamente. A gente tem que parar com o rótulo. E já o mundo de vocês, mulheres, já nasceu com esse rótulo de impor qual lugar que vocês ficam, né? Que é tanto que a gente vê a luta que vocês tiveram até hoje para ter direito. E eu fiquei até meio triste, que eu já fiquei sabendo que ainda hoje tem empresas ou tem lugares que o salário é a menos do que o do Com cara. certeza. Cara, por quê? Não é o mesmo função, não é o mesmo trabalho, nem as mesmas horas. Não, não existe, tá ligado? Uhum, Não existe, não sim. existe isso de ser a menos. Então, foi essa parte que eu gostei muito no som, que você bate muito na tecla, e também que nem você contou aí, que a gente vê, né? Que quebra esse desfecho de, a mulher tem que sair para comprar, tem que sair para o salão, tem que sair para. Nada, cara, a mulher quer sair para São tomar banho de domingo. estereótipos, né? Estereótipos que a sociedade cria para
para a gente se prender e não ser livre, né? Não poder praticar as coisas que a gente acha que deve fazer. É a sociedade falando o que você pode e o que você não pode, mas para mim não cola mais isso não. Com certeza, para o mundo. É tanto que a gente vê aí Raíssa campeã no skate, aquela É outra isso. campeã no judô, e aí por isso que eu digo, eu gosto de ver. E eu falo, eu falo, eu brinco direto com minha esposa, eu digo, olha, termina a tua faculdade aí, velho, que eu quero ver tu trabalhando aí, e quem vai cuidar da casa sou eu. Ela começa a rir, como é que é? Eu digo, quem vai cuidar É da casa sou eu. sobre, gente. Vamos quebrar esses paradigmas aí. Tá muito dessa maneira que foi ensinada pra gente aí. No final, essa conta não tá fechando, pô. Não tá sendo bom pra ninguém. É o que eu falo, século XXI a gente pensa que ia ver coisas melhores, carro voador, mais respeito, mas a gente tá vendo desandar um pouco mais, né? Difícil. Já a música Sol é aquela Ah, pedrada de positividade completamente, né? Eu gosto muito dela. Positividade. eu acho que Traz. é só, acho que é a minha música favorita do disco novo. Ah, e ela já é do disco novo? Ela é do disco novo. Ela, a mulher, é do disco novo. É. Cara, que top, velho. A Duas gente pérolas. tem. Eu vou aproveitar e falar desse disco novo que a gente soltou. Como foi um disco feito com o meu parceiro, que é um ator que chama Humberto Moraes, quando eu mostrei o disco para ele, né, que era aquela cobrança. E aí, o disco, ele um dia falou para mim: Você tem um disco? E eu já tinha, né, o disco escrito, assim, praticamente, muitas músicas e tal. Aí ele falou: Deixa eu ver. Ele falou: Por que que você não lança um disco? Eu falei: Porque eu não tenho dinheiro ainda. Eu preciso ter um dinheiro. Enquanto eu não tiver um dinheiro para pagar a galera minimamente para trampar comigo, eu não vou fazer. E quando eu mostrei o disco para ele, ele que é ator, ele é multiartista, na verdade, mas ele está se dedicando mais como ator agora. Humberto Moraes está brilhando, inclusive, na Globo, no Netflix, ele tá que tá. Ele ouviu meu disco e falou assim: Amiga, esse disco aqui, ele conta uma história. E a gente precisa entender como que a gente vai montar esse disco e trazer essa narrativa, né? E aí a gente começou a montar, então a gente tem a versão do Spotify, que é a versão de música das músicas editadas, mas as versões do YouTube, que são com os videoclipes, elas trazem essas narrativas, né? Que tem essa conversa minha com as meninas, tem a conversa da uma carta que a minha mãe escreveu para mim, tem conversa com as minhas amigas da Bahia. Então, assim, esse álbum, na versão dele do YouTube, dos Visualizers, ele vai contando essa história, né, com essas narrativas, né, com vozes de muitas pessoas. E nessa música Sol, tem a Macota Valdina, né, que é da Bahia, que é uma das nossas referências de mulheres pretas, assim, ela falando sobre essa filosofia banto, né, e falando sobre o sol, né, que todo ser humano nasce com o seu raio de sol e tudo mais. E eu, como uma boa leonina, sou de signo solar, então eu tenho essa relação com o sol muito grande, assim. De fato, eu entendo que ele é o nosso astro-rei, é um é aquele que vai estar em todos os lugares, né? Que eu for, que você for, aquele que vai brilhar para mim e para todas as pessoas no mundo, né? Então, por isso que é uma música que eu gosto muito, que vem junto com a voz dessa grande pensadora aí, que foi Macota Valdina, né? Grande professora, mestra aí. É uma música que eu gosto muito, uma música de elevação, assim mesmo, para a gente entender que, de fato, o sol, ele vai embora, mas no outro dia ele vem e renasce, assim que a gente tem que ser. E topado, viu, galera? Corram lá para ouvir, que eu já ouvi, não cansei de E, ouvir, tô ouvindo novamente, já subi para a rádio e corram para ouvir. É, e, falando nesse EP, o lançamento dele, velho, tá previsto para quando e onde? Conta para nós. bom, vamos lá. Aí, Peterson, chegou o seu momento que você queria saber dos shows. O EP ele foi lançado em março, né, desse ano aqui, de 2025. E o show de lançamento, ele tá agora para o começo de agosto, dia 1º de agosto. Pode ser que dê uma mudada aí, mas estamos em negociações, então, essa data para dia 1º de agosto. E vai ser aqui em São Paulo,
Eu não sei se eu posso revelar lugares ainda, acho que eu ainda não posso dizer, mas vamos dizer assim que é aqui em São Paulo, dia 1º de agosto, tem a estreia desse show Escuta, né, que é o show do álbum novo. Já ensaiei hoje, inclusive, estava aqui de tarde ensaiando esse show. Estou bem feliz, estou satisfeita com ele. Eu acho que chegou um momento assim da minha vida, principalmente depois do lançamento desse disco, né, que foi um desafio para mim sair dessa caixa aí do dancehall, né, igual do meu primeiro da minha mixtape, e explorar outros ritmos, né? A gente colocou o brega funk, a gente tem o rap, a gente tem kuduro, tem drill, boom bap, né, afrodrill. Então a gente teve todas essas pesquisas e o show ele vai vir nessa mesma linhagem, é um show de 1h30. Estou acompanhada eu do meu balé de Força Queens, que são as meninas que me acompanham na dança, DJ Ritma, que é a DJ que me acompanha, Meg Pedroso no backing vocal e Amanda Telles na percussão. Formei esse timaço aí para fazer essa estreia desse show de lançamento, que é algo que a gente está realmente na ideia de não ser só um show musical, mas de ser tipo uma uma experiência musical, sabe? Onde a gente circula por várias influências, muita influência do brasileira, mas influência da gringa também. É o que eu sou, né, meu? É uma coisa mesclada. Eu amo o meu Brasil, eu amo coisas da nossa cultura, mas eu também absorvo muitas coisas de fora, Inglaterra, Jamaica, África, e a gente está trazendo isso aí para o show. Eu tô bem animada para esse momento. Está sendo cansativo, né, exaustivo, mas nada nessa vida para mim é fácil mesmo. Não para mim, mas para várias pessoas. Mas estou aí nessa realização assim, com esse time monstro que eu montei, não só o time artístico em cima do palco, mas a galera também fora dele, né? De direção do meu belíssimo amigo Humberto Moraes. Vamos trazer aí arte cênica, vamos trazer música popular brasileira, vamos trazer música africana, trazer poesia, trazer freestyle, muita dança, muitos temas. A gente está bem desmistificar várias coisas. Gente, olha, de verdade, vai ser eu falo que a gente montou realmente um Megazord. Montamos um Megazord para esse lançamento e aí a ideia é circular esse show pelo Brasil, fora do Brasil. Estamos preparadas, assim. Ou melhor, estamos nos preparando. Aí, a partir do momento que for o primeiro, a gente fala, start, vamos embora. E é aquilo que eu disse, fazer de tudo quem sabe receber esse show aqui. Petro já botou aqui, meu momento. E Bora, galera, Peterson. Humberto Moraes, que a Ivy está falando, eu acredito que seja esse negão aí que está brilhando agora na novela das sete, como polícia, tá ligado? Exatamente. Gosto muito. Ei, Exatamente. foi, não foi uma. Hã? Não é ele? Ele mesmo, ele mesmo. Humberto Mandar um Moraes está abraço. aí na novela da Sete, interpretando lindamente, talentosíssimo. Que Só papel, orgulho, viu? é o que eu falo. Eu falo para que desses 20 anos de carreira eu não ganhei dinheiro ainda, mas pela graça de dar, já assim eu encontrei e conheci pessoas talentosíssimas, super competentes, que respeitam e gostam do meu trabalho. E agora a gente está no momento de poder juntar essa pessoa. Então, assim, é um megazord, tem muita gente envolvida, como assim como foi no disco, muita gente boa, muita gente talentosa que me respeita e que gosta e acredita no meu trabalho, sabe? E Humberto Moraes é um desses, é o que puxou minha mão. Esse aí é o verdadeiro pai do meu filho. Para não falar que o meu filho é órfão, ele é o pai do Escuta. Está E brilhando máximo aí respeito, lindamente. máximo É, respeito, porque eu assisto, não vou dizer que assisto sempre, né? Mas sempre que eu assisto sempre papel, que que der. papel. Manda nosso É, parabéns para ele daqui da Bahia. Papelzão pode das minhas. deixar. Eles gostam muito do papel dele. Principalmente que ele tá contracenando com o Lennon, né, velho? Eu acho assim. E é Sim, realidade, né, cara? Eu digo direto, gente, muita gente fala, não gosto da Globo. Eu digo, rapaz, eu não tenho nada a questionar, não. Para mim, a emissora é uma emissora gigantesca. E principalmente isso que ela faz, que ela mostra na novela dela a realidade. Quantas sim. pessoas aí não é policial e, infelizmente, os amigos
tá naquela Sim, vida e mostra o lado que às vezes o cara tá sem querer tá, né? Que é o lado que sim. ninguém entende, porque por que tá ali? Cara, às vezes o cara não quer, mano, tá ali, mas tem que estar, tá, porque se não tiver ali, os caras fazem outras paradas, né? Mas, Sim. infelizmente, a vida é essa. E já em questão de dinheiro, Ives, que eu vi você falando aí, um lado péssimo do, vou falar nosso trabalho, né? Porque a gente que também trabalha do lado de cá, nesse estilo da música, essa parte de sermos pouco valorizados remuneramente, remunerado. Tipo, para mim que trabalho com site, que tem um portal, queria muito ter aquele apoio de tipo empresa chegar e falar, não, pô, toma aí X, dá, tome, tome. Tem uns contratos aí que o cara pega, mas de vez em quando é melhor não pegar, porque é só para ter raiva, Sim. sinceramente, tá ligado? Mas o lado ruim é esse, que você na parte de remuneração, poucas pessoas, a gente não tem espaço, a gente não ganha, mas é o que eu falo direto. Galera, esse nosso mundo é o mundo da bola 8. A gente está no corre, estamos plantando a árvore. A gente não pode ganhar dinheiro como muita gente ganha hoje, mas quando o jogo vira, fi, quando aquela chavinha virar, não para, tá ligado? É isso, é isso. A gente está na fé, a gente tem essa fé, a gente Na faz chave atrás, mas virar. é o que eu sempre falo. Se a gente fizesse música por dinheiro, a gente não estava mais fazendo, né? Se a gente fizesse Não, arte não, por dinheiro, não não. estava mais fazendo. Então, igual diria Mano Brown, um por amor, dois por dinheiro, né? É Dinheiro, porque isso, a gente precisa, mas só que a gente também, sem a arte, eu falei para esses dias pro meu amigo, né? Que ele estava todo desanimado aí. E eu falei para ele assim, amigo, eu já desisti de ser artista, tá ligado? Porque eu penso que se tá ruim com a arte, sem ela, vai ser pior para mim. Isso para mim, que sou viciada na parada. É minha vida, me faz bem, independente de grana. Quantos lugares eu já não conheci com a minha música, quantas pessoas quantas histórias de vida, né? Quantas energias eu já troquei aí com tanta pessoa. Então, tem a parte muito boa, né, de você ser artista. É algo que eu nem imagino mais na minha vida, assim. Eu quero fazer isso até quando eu aguentar fazer, quando eu tiver saúde para subir num palco. É um lugar que me faz bem. Se eu estou bem, eu vou para o palco, eu fico melhor ainda. Se eu estou mal e eu vou para o palco, eu consigo recarregar. É minha válvula de escape mesmo assim para a vida, né? Então, é isso. Infelizmente, o dinheiro a gente não tem, mas a vivência que a gente tem assim de ser artista é coisa que o dinheiro não não paga, paga. não. Não Verdade. paga. E aquilo, né? E aquilo, né, Ivis? Tipo assim, e se a gente for ver, mano, quem quer viver de arte mesmo, que nem o próprio Racionais cantou, e se você for ver a história desses caras, a gente tira pela história do Charlie Brown, né, mano? Do Chorão. Ele mesmo já disse no palco que ele tinha não sei quantos anos, ele andou 37 anos, foi 38 anos, a pé, de carro. Quando ele veio fazer fama, para ele mesmo, ele fala, mano, quando eu vim fazer fama não teve mais nem graça, cara, mas você tem que fazer por amor. Então o que a gente faz é por amor, porque se a gente for fazer por dinheiro mesmo, nem tava Nossa, todo lado daí, nem tava do lado de não cá, tava mesmo. tá ligado? Porque assim, cara, é complicado. Mas galera, isso serve como já uma deixa de apoiem mais, pô, valorizem mais, tá ligado? Entendeu? Chega no músico, chega na galera que trabalha com produção, que Vá tem aos encomenda. shows, consumam as músicas, né? Isso, tá Compartilhem ligado? o trabalho dos artistas independentes, que são bons, que às vezes não tem aquele alcance, porque não tem o dinheiro para colocar, para impulsionar nas coisas, e aí acaba não chegando, não atingindo tantas pessoas, porque é isso, tudo, né, gira em torno do dinheiro. Então, se você não tem Verdade. 1 milhão de reais ali para você investir na sua música, ela vai ficar restrita. Ah, mas a internet ajuda. Ela ajuda, mas ela limita. Ela ajuda de acordo com a quantidade de dinheiro que você coloca ali, né? Então, assim, hoje está mais fácil até de você apoiar um artista,
né, do que antigamente, que antes era só questão de você ir em show ou comprar o disco. Hoje você não precisa nem comprar, hoje é só você dar play, hoje é só você dar uma curtida, você dar uma compartilhada, né? Tudo isso na palma da sua mão, assim. É verdade. Então, tem que dar dessa incentivada, porque o mundo artístico independente, assim, ele é muito rico, né? Tem muita gente boa que tá fora da mídia, né? E muita gente ruim na mídia, desculpa, falei. Tem mesmo, né? Mas fazer o quê, né? Um dia todo chega lá, um dia todo chega lá. No caso, a galera boa que tá de fora. Mas não se preocupe que os bons que tá de fora estão fazendo algo sólido. Ah, E com os que certeza, está dentro, você pode ver que muitos já foram esquecidos. com Entendeu? certeza, isso é fato. Eu não vou citar nomes aqui, porque tem nomes que são globais, né? São da Globo. Sim, calma, Mas, senão vão derrubar, hein? Ó, que eles derrubam depois o episódio. tá ligado? Mas você pode ver que tem nomes de pessoas, artistas que foram da Globo, que a Globo tentou e não Ah, se vê sim. mais nem falar, entendeu? Porque assim, Árvore sem raiz não fica em pé, amigo. É entendeu? o que a gente estava falando ali na frente, é. Isso. E aquilo que Deus também fala de você construir sua casa, né? Construa sua casa em terreno sólido. Construa sua arte em terreno sólido. Não Sim, adianta fazer na praia, não, porque vai vir, ó, aonde vai que a maré sobe, é você tá de verdade, manhã e a maré subiu, levou. com E certeza. chegando nossa hora aqui, nossa, que papo, velho, gostei muito. Eita, meu Deus, dá umas 2 horas de podcast aqui, hein, gente? A gente parou em menos, a gente vai em 1 hora e 16. Geralmente eu não costumo levar muito, porque eu já tive deixa eu botar aqui, né? O cara botou aqui, filha de Rá, Rubens. Ah, Rubão, brabo. Conheço esse daí, viu? Meu designer bravo aí, ó. Olha a equipe botando as caras aí. Show. Eu tive muito uma dica com o Zé Orlando, que é ex-músico da tribo de Jah, que também é locutor da nossa rádio, que ele falava direto para mim: Negrito, não deixa um podcast de mais de 2 horas, não, ou então mais de uma, não vá Que mais de já uma. virou um filme, já virou um filme, não virou mais um podcast. Ele fala: as pessoas que assistem, quando vão assistir, não assistem tudo, então ali 1 hora no máximo. Eu digo: tá bom, Zé, eu vou pegar a sua visão. Mas Zé, com o papo é tão bom, velho, que se fosse o cara ia conversando É, com ele. às vezes flui, não tem como. Ô, Ives, mas para encerrar aqui a nossa participação, e olha que no lançamento, vamos marcar aí para a gente fazer o lançamento, viu? Mostrar para a galera. Sim, com certeza, com certeza. Encerrando aqui a nossa programação, encerrando aqui com a sua participação maravilhosa, que eu já agradeço de coração. O que que você deixa? Qual é a mensagem que você deixa para essa galera do autoral, velho? Que tá aí na luta. Olha, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, fazendo arte com verdade, com responsabilidade, com respeito, né? Porque a gente que já está nesse rolê independente, se a gente não tiver esses pilares aí para conseguir fazer com que a gente se sinta mais valorizado, né? Sem questão só financeira, se a gente não tiver essa responsabilidade de fazer a nossa arte, de entender o poder que a arte tem nas pessoas. Então, que a gente não desista, que a gente resista. Eu sei que tem. Eu falo isso porque a gente vê que pelo caminho vai parando muita gente boa, as pessoas vão desistindo, né? Eu mesma, quando eu comecei a cantar, eu vi muita gente boa parar, mas que a gente não esqueça que a gente nasceu para fazer música e que música tem um poder gigantesco na vida das pessoas. Então, que a gente ocupe essa nossa parte no mundo de uma forma responsável, verdadeira e com amor. Muito amor e com muito brilho, sempre. Pegaram a visão, segue em frente, cabeça erguida, fiquem todos com Deus e até a próxima. Como eu gosto de finalizar o Satisfação. nosso grande Gil Soares, um beijo do gordo.
Beijo, galera. Valeu demais. Valeu, Negrito. Valeu, Ivi. Valeu.